Irmãos, abrirem suas Bíblias. Normalmente eu faço isso, né? Ler 3 passagens num culto de quarta-feira. É brincadeira, mas é a palavra de Deus. Vamos lê-la. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 14. Aqueles que forem achando, já também deixem o dedo lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Então, 1 Samuel 13, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A palavra de Deus também diz, é uma passagem correlata, lá em Atos 13, 22, Paulo aqui dando testemunho, lá na sinagoga em Antioquia, ele vai falar assim, versículo 21 e 22, Então lhe pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 dias. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E daí, vamos ler também o Salmo 51. Eu vou ler aqui rapidamente esse salmo. Lá o Salmo 51 é o cântico, de confissão e arrependimento de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter pecado com Batseba. A palavra de Deus diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente o fiz, o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará os teus louvores, pois não desprezastes em sacrifício. Do contrário, eu tos daria, e não te agradaste dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, cultuando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso,
um Deus bom, perdoa os nossos pecados, se nós nos arrependermos verdadeiramente, como nós lemos aqui na sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não imputa em nós aquele pecado que o Senhor já perdoou. Que o Senhor esteja abençoando todo o andar desse culto e que cada palavra aqui seja para a tua honra, para a tua glória, e que o Senhor esteja conosco, Pai, nos ensinando e nos ajudando a viver vidas que agradam o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, agradecido a Ti. Amém. Irmãos, semana passada, na quarta-feira, o Lucas falou sobre essa questão de arrependimento. Na verdade, aí, durante esse período que eu não estava aqui, estava queimando no meu coração para o próximo devocional que eu trouxesse fosse sobre isso, né? Durante esse período aí, o mês passado e esse, estava lendo, né, 1º e 2 Samuel. Li em dezembro 1 Samuel e estou lendo agora 2 Samuel. E é incrível a história de Davi, né? Ela traz muitas coisas à mente. E o ponto central que me chamou muito a atenção é essa questão do arrependimento. Então eu queria trazer para os irmãos. Daí semana passada o Lucas trouxe, né, uma mensagem sobre arrependimento. Falei, mas não, eu não posso não trazer porque já teve algo similar sobre esse mesmo tema, né? Se nós pararmos para pensar, arrependimento e a fé são os temas centrais, tanto do Evangelho, quanto se a gente analisar bem de toda a Escritura, né? São os temas centrais. Muito hoje se fala, né, no meio protestante, aceita Cristo, mas esquece normalmente de um fator fundamental, que é o arrependimento, né? Então hoje eu queria falar com os irmãos sobre isso, sobre arrependimento, e usar esse exemplo, que no meu ponto de vista é um dos melhores exemplos da Escritura sobre esse tema, que é a vida do rei Davi, né? Como eu falei, eu estou lendo esses 2 livros, né? 1º e 2 Samuel. Eles estão lá na lista dos livros históricos do Antigo Testamento. E 1 Samuel, né, ele narra ali a vida de Samuel, propriamente dito, narra como ele virou um profeta, um sacerdote, como a mãe dele o deixou lá para essa finalidade. A consagração de Saul, como o povo pediu um rei, e Deus entregou um rei para Israel, embora contra o que Deus esperava, porque Deus reinava em Israel, mas o povo pediu um rei e Deus entregou um rei humano para Israel. Então tem a consagração de Saul, conta em 1 Samuel como foi o reinado de Saul, né, que foi o primeiro rei que Israel teve. E daí começa a contar também como Saul de várias formas desagradou a Deus. E por isso ele foi o único rei, né, da sua dinastia que reinou sobre toda a Israel. Então Deus tira o reino de Saul e dá para outra pessoa. Começa-se outra dinastia, que é a história de Davi, que vai ser contada lá a partir de 1 Samuel 16, né? E vai até o final de 2 Samuel. E é incrível a gente ver a vida de Davi, né? Lá em 1 Samuel, quando a gente vai lendo, os últimos capítulos são dedicados quase todos à perseguição de Saul contra Davi, né? Mesmo Davi não merecendo, não fazendo nenhum mal a Saul. A gente vê que Davi teve a oportunidade de, inclusive, matar Saul por 2 vezes e não fez. Daí Saul, quando via isso, falava, não, vou ser seu amigo a partir de agora. E logo ele voltava atrás, voltava a perseguir Davi. E é uma história incrível nesse sentido. Só que lá no capítulo 1 de 2 Samuel, Saul morre, né, em batalha. Ele e toda a sua família praticamente, né? Só sobra um filho de Jonatas. E Saul morre. E daí começa a narrar como Davi se tornou rei, primeiro sobre Judá e depois sobre toda Israel, né?
Então no capítulo 1 Saul morre, no capítulo 2, olha a progressão da história, que incrível. Saul morre no capítulo 1, no capítulo 2, Davi vira rei, primeiro sobre a tribo de Judá, né? No capítulo 5, daí vai decorrendo os fatos, no capítulo 5 ele se torna rei sobre toda Israel, todas as tribos de Israel o reconhece como rei. No capítulo 6, ele traz a Arca da Aliança de volta, né? Que ela estava em outro território. No capítulo 7, Deus faz a sua aliança com Davi, né? Essa aliança que inclusive nos tempos de Jesus era que os judeus estavam esperando ser cumprida, restituída essa aliança. No capítulo 8, Davi conquista vários territórios, né? De volta para Israel, territórios ali na volta, os filisteus principalmente, que era o grande problema, o povo que era o grande problema daquela época. Então olha como a história vai progredindo, né? Só vai melhorando, né? Davi vira rei, primeiro sobre uma parte, depois sobre o todo. Deus faz aliança com ele conquista territórios. No capítulo 9, né, é um capítulo dedicado a descrever como Davi era um homem honrado, um homem leal, que ele procura a descendência de Saul, porque o rei morreu, deixou posses. Então ele vai lá e procura alguém da casa de Saul para que fique como herdeiro daquilo, né? Então, muitas coisas certas que Davi fez. No capítulo 10, narra mais conquistas, territórios em volta de Israel que Davi conquistou. Mas daí chegou o capítulo 11. Estava só acendendo essa história, né? A gente vê essa história em ascensão. Que coisa incrível, né? E daí aqui é um ponto. Muitas pessoas questionam a veracidade das escrituras. Falam, será que não foram os homens que escreveram ali para se vangloriar, né? E você lendo isso, dá para a gente ter certeza que as escrituras são verdadeiras. Se a gente ler uma biografia qualquer, a gente vai ver que a pessoa que está sendo lá, normalmente a gente vai ver só coisas boas sendo faladas sobre essa pessoa, né? Você vai ler um livro sobre algum líder religioso, ele parece um santo, nunca pecou, desde criança ele faz milagre, né? E daí a gente vê aqui que, embora eles tenham narrado várias coisas, acertos de Davi, aqui a gente começa a ver um erro, um grande erro, né? Davi, a Bíblia diz que era tempo que os reis deveriam estar no campo de batalha, estar junto com os seus guerreiros, conquistando territórios, protegendo as suas fronteiras, mas Davi ele decide ficar em Jerusalém. E lá ele vê Batseba, né, se banhando e comete o pecado de adultério com ela. Daí o que acontece? Batseba ela fica grávida. A gente leu ali em Atos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E olha a história dele. Batseba fica grávida. O que ele faz? A primeira coisa é entrar em contato com Joabe, né? Manda um mensageiro. Joabe era o general de Davi, que estava em campo de batalha. Fala, manda Urias de volta para casa. Porque o que ele pensou? Urias estando com a mulher dele, ela pode engravidar e ninguém vai desconfiar. Ele é o pai. Mas Urias, sendo um homem honrado, ele fala o quê? Não, eu não posso voltar para minha casa. Meus companheiros estão aqui, tudo em batalha. Eu não vou abandonar eles. Imagina eu lá em casa, vivendo minha vida, se alimentando bem, e todos aqui passando por toda essa guerra. Não, eu vou ficar. Joabe manda esse recado para Davi, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, o que ele faz? Fala, então, Joabe, coloca Urias no campo mais perigoso da batalha que tiver e deixa ele sozinho, porque era certo que ele iria morrer. E é o que aconteceu. Urias morre em guerra. E daí Davi toma a esposa dele como sua esposa. Aqui eu não estou querendo dizer que esse é o ponto central que faz com que Davi seja o homem segundo o coração de Deus, mas é esse homem que a Bíblia narra como tal. Davi aqui, ele caiu feio. Aquele homem que estava em ascensão, só fazendo coisas boas,
né? A gente lê como ele era honrado, como ele era... quando um soldado vem se alegrar, ó, Saul, aquele que te perseguia, morreu, ele fica bravo. Não, esse cara não podia ter feito isso, né? Se alegrar com a morte do rei. Então ele era um homem honrado, e aqui ele caiu feio, mostrando a humanidade de Davi. Ele era um pecador, como cada um de nós aqui. E daí o que acontece? Ele mostra o lado perverso do ser humano, né? Com essa história que eu acabei de narrar aqui, mais ou menos o que aconteceu, mostra quão perverso o ser humano pode ser. E daí a gente pode pensar, não, mas esse é o caso de Davi. Mas olha, Davi, quantas coisas boas Davi fez. O que nós podemos fazer também? Nós temos potencial para ser pior, fazer coisas piores do que a que Davi fez. O que me chama a atenção aqui nesse caso é pensar nesse título, o homem segundo o coração de Deus. O que fez Paulo lá no Novo Testamento ainda confirmar aquela afirmação lá de 1 Samuel, que a gente leu também, né? Paulo está lá pregando numa sinagoga lá em Antioquia, e ele reafirma, contando a história, mas ele não omite esse fato, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele conta para o povo que Deus reprovou Saul, lembra da história da reprovação de Saul? Que ele foi lá, ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, e Deus o reprova. E o Paulo deixa claro que Deus escolheu Davi, porque era o homem segundo o seu coração que podia fazer as suas vontades. Mas então, mesmo depois de todos os erros, todos os pecados da vida de Davi, a gente vê que ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas por que isso acontece? Foi pela ausência de pecados? Porque Davi, ele era um homem bom, honrado, um homem certo. Foi por conta disso? Mas por quê? Qual foi o motivo? O seu arrependimento. Não foi a ausência de pecados, mas a presença do arrependimento na vida desse irmão, né? Então, a gente tem que pensar isso. Davi, ele não foi o homem segundo o coração de Deus porque ele nunca pecou. Isso só o Senhor Jesus o fez. Mas porque ele tinha um coração verdadeiramente arrependido pelos seus pecados. A gente leu aqui o Salmo 51, né? No capítulo 11, lá de 2 Samuel, Davi, ele narra o pecado de Davi, né? O adultério, a morte de Urias. Mas quando a gente vai ver no capítulo 12, Natã vai até Davi e o repreende pelo seu pecado. Ele sendo rei, o que um rei poderia fazer? Vamos lá para o Novo Testamento. O que Herodes fez com João Batista, que também estava falando sobre um pecado parecido, né? Também de natureza sexual. O que aconteceu com João Batista? Morto, porque estava incomodando o rei. Mas quando o profeta Natã chega aqui para Davi, é essa a atitude de Davi? Ele podia falar, levem esse homem daqui, coloquem ele no cárcere, matem ele. Mas não, aqui a gente vê no Salmo 51 o quão contrito ele ficou com aquela situação. Ele vê o seu pecado. E é por isso que Deus não tira o reino dele. Se a gente parar para pensar, o pecado de Saul, aos nossos olhos humanos, pelo menos, né, parece ser menor do que o de Davi. Mas não há arrependimento. Quando Samuel vai confrontar Saul, o que você fez? Saul tenta se justificar. Não, você estava demorando demais, né? Então eu vim aqui, mas não tem problema. Mas basicamente isso. E Davi aqui, não. Ele se arrepende verdadeiramente. Até se a gente analisar, não é o que eu quero fazer nessa noite, mas se a gente analisar esse salmo, ele tem basicamente a fórmula do arrependimento.
né? Se a gente vê o versículo 1 e 2, Davi aqui, ele está reconhecendo que ele só pode ser perdoado pela misericórdia de Deus. Não há nada que ele possa fazer. Ele podia buscar atalhos, falar, não, eu vou ser uma pessoa melhor daqui para frente. Mas isso iria apagar o pecado passado dele? Não. Então ele pede para Deus, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele confiava que o pecado dele não ia ser perdoado por ele mesmo, pelos seus atos, pelas suas correções, mas pela misericórdia de Deus, que era rico em benignidade, né? No versículos 3, 4 e 5, Davi ele faz um reconhecimento que ele é um pecador das suas transgressões. Quantas pessoas às vezes a gente vê que peca, daí ele sabe que está pecando, mas ele fica se justificando. Não, mas eu peco por conta disso, é que é muito difícil, lá no meu trabalho é complicado. Mas aqui não, Davi não fica se justificando. Ele fala, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente o fiz, o que é mal perante os teus olhos. De maneira que se o Senhor me julgar, o Senhor é justo por isso. No versículo 7 a 10, a gente não vai ler, mas ele pede a purificação que vem de Deus. Ele não fala na primeira pessoa, mas ele fala para Deus o purificar. Então ele reconhece que só Deus poderia purificá-lo e torná-lo uma nova pessoa. E dos versículos 11 ao 19, se a gente analisar, é um desejo de mudança dele. Ele anseia por mudança, para ele poder louvar o Senhor de novo, para ele poder estar cheio do Espírito Santo novamente. Ele implora, não afasta de mim o teu Espírito. Aqui nesse contexto, né, do Antigo Testamento, eu creio, e eu acho que a maioria também crê assim, que o Espírito Santo saía da pessoa, né? Ele tinha um propósito diferente do que é hoje na época da igreja, que o Espírito Santo permanece em nós. Mas muitos de nós não falamos, não, eu não vou perder o Espírito Santo porque eu pequei. Mas a gente apaga, entristece o Espírito Santo e não se importa. E aqui a gente vê Davi realmente contrito, suplicando para que isso não acontecesse com ele. Então, para não se estender muito, né, hoje eu queria terminar a gente fazendo essa reflexão, né? Não tem classificação, esse pecado é maior do que esse, até porque o pecado é contra Deus. Então a gente não pode julgar, esse pecado é pior, que nem essa comparação que eu fiz, né? Aos nossos olhos, o pecado de Davi é maior do que o de Saul. Mas eu não tenho os olhos de Deus para julgar isso. Mas o que nós podemos ver aqui é que é um pecado grave, adultério e um assassinato seguido disso, e uma tentativa de ocultação de crime. É só agravantes, né? Davi hoje, se fosse hoje na nossa época, ia pegar uma pena grande, né, de prisão. Só que daí, o que acontece? Deus o perdoa. Então não há pecado que Deus não possa perdoar. Que Deus fale, não, esse pecado não tem jeito de eu perdoar ele, né? E uma outra reflexão que eu queria trazer a gente fala sobre santidade, né? Nós estarmos buscando a presença de Deus cada vez mais e estarmos se parecendo cada vez mais com seu Filho Jesus. Mas a gente só consegue isso através do arrependimento. Imagine, todos nós aqui temos os nossos pecados. Se a gente se arrepender um pecado por dia, hoje eu vou pensar sobre um pecado meu. Eu falo demais, falo bobagem quando não devo. E se eu me arrepender de verdade, o que vai acontecer? Eu vou deixar esse pecado. Então, nesse quesito, eu vou me tornar mais santo. Então, o arrependimento é a porta de entrada
para a santidade progressiva. Cada vez que você se arrepende verdadeiramente de um pecado e o deixa, você se torna mais santo diariamente. Então o arrependimento não é uma coisa para a gente pensar aqui somente na ceia, mas é uma coisa para a gente pensar todos os dias. Aonde que eu errei? Como eu posso melhorar e estar mais próximo de Deus? Então, o arrependimento, ele nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus cada vez mais. Como eu falei, né, eu até coloquei aqui, não me entendam mal, né, sobre essa questão. Não é porque nós podemos nos arrepender que a gente vai viver uma vida de pecado, né? Romanos, o livro preferido aí do Natanael, não só da Bíblia, né, de toda a história para o Natanael, o melhor livro, deixa claro sobre isso, né? Não é porque nós somos filhos de Deus, nós temos acesso à graça, que eu vou viver uma vida de pecado? Não, pelo contrário. Mas a grande diferença do incrédulo para um crente é o pecado em si, porque ambos pecamos. Mas a nossa atitude com relação a ele é quem define quem é um filho de Deus e aquele que não é. Se a gente se incomoda com os nossos pecados, quando a gente peca e a gente se sente mal por conta disso, e a gente busca realmente confessar e largar esse pecado, e ter arrependimento verdadeiro, genuíno, a nossa relação com Deus só tende a aumentar. Então esse exemplo de Davi é muito bom para que nós possamos seguir, né? Vamos pensar, quais são os nossos pecados? O que eu posso deixar? Será que tem um pecado hoje que eu estou cometendo, que eu posso abandonar, que eu posso confessar hoje a Deus, pedir perdão e deixá-lo? Depois disso aqui, Davi cometeu outros pecados, né? Com certeza, durante a vida dele. Mas não mais esses. Esses pecados ele se arrependeu verdadeiramente. Então que a gente possa pensar sobre isso. E que Davi seja um bom exemplo nas Escrituras para a gente refletir. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, as Sagradas Escrituras, que o Senhor tem nos dado acesso a ela livremente. Obrigado pela história que nós temos acesso aqui, para termos um exemplo de arrependimento, Senhor, como vários outros que nós encontramos nas Escrituras. Os grandes homens do Senhor nas Escrituras são homens que se arrependeram e que se arrependeram durante toda a sua vida dos seus pecados e foram largando eles. Então que nós também possamos ser assim, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e cada dia mais estejamos mais próximos do Senhor através disso. Eu oro, Senhor, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém.